Eu sou o Henrique. Eu sou o William. Nós somos estudantes de filosofia e hoje estamos aqui para apresentar um pouquinho do trabalho de conclusão de curso do nosso amigo William. Isso mesmo. Bom, então já vamos direto ao ponto, fazendo algumas perguntas. Will, primeiramente conta como foi que você chegou a esse tema. E depois de contar como foi que você chegou a ele, conta qual o percurso que você vai fazer no seu TCC. Por onde você vai começar, por quais caminhos você vai passar e como vai ser a sua conclusão. Então, eu me propus a falar sobre a negação da política, né? E o tema é a negação da política como resposta à negação à política. Este é o tema vigente, talvez sofrerá alterações, mas é nesse sentido, a política que responde à negação política do nosso tempo. E o primeiro capítulo eu falo sobre a negação da política, então eu trago dados do Brasil, do nosso contexto político atual e também de anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, com pesquisas, com dados da realidade, onde mostra uma certa esfera de negação da política. Então, pessoas que não votam, pessoas que falam mal da política, pessoas que, ao ser questionadas sobre política, elas dizem: eu não gosto de política, eu não confio em partidos políticos, políticos todos são corruptos. Então, toda essa esfera de negação da política, né, de demonização, esvaziamento da política, podemos chamar assim, eu apresento no primeiro capítulo. Depois do segundo capítulo, eu passo para o totalitarismo, né? E eu reflito um pouco sobre essa questão de que quando a gente nega a política, principalmente a política da democracia, né, que também é o caso do Brasil, a gente abre espaço para esferas totalitárias. Então a gente nega a democracia e, por consequência, a gente tem um espaço totalitário. E esse é o tema do meu segundo capítulo, o totalitarismo. E com base nessa reflexão de que se nega a política, abre esse espaço para o totalitarismo, eu reflito no terceiro capítulo a solução para isso, né, entre aspas, que seria o retomar o espaço público, a democracia, as esferas comuns, né, onde os cidadãos participem, reflitam e decidam sobre a polis, sobre as decisões de onde eles estiverem, um espaço democrático. E toda essa reflexão eu perpasso com Hannah Arendt, né, que é a minha autora principal, então também no primeiro capítulo, no segundo e terceiro, todos têm a reflexão dela, que também foi uma pensadora que viveu essa negação da política, passou pelo totalitarismo nazista, né, teve que fugir, foi refugiada, e também apresentou com toda a sua filosofia a solução para isso, né, essa negação da política e essa ascensão do totalitarismo no nosso meio. E a motivação para escrever esse TCC veio justamente das aulas de filosofia política que nós tivemos aqui na Faculdade de Demiano, em Taubaté, onde nós estudamos. E eu, como sempre fui um ignorante, um leigo em política, né, eu quis estudar um pouco mais após ler um texto da Hannah Arendt, onde ela diferencia a esfera privada da pública. Então eu fiquei pensando, como a gente pode fazer essa diferenciação, conviver com isso? E ela fala justamente da política como liberdade. E aí isso mexeu muito comigo e eu fui estudar um pouco mais a pensadora e acabei chegando nesse tema, né? A resposta da negação da política para o nosso tempo. E foi isso. Will, eu tenho uma pergunta para você, é porque nós estamos vivendo um contexto de eleição, né? E um contexto de eleição muito polarizado, e gostaria de saber em que ponto o seu trabalho contribuiu na sua análise em relação aos candidatos, em relação ao próprio contexto político em que nós estamos inseridos atualmente. E também, que proposta você daria para quem tem interesse em analisar isso um pouco mais a fundo, para ver a questão dos candidatos e da própria política como um todo? Então, com a Hannah Arendt, eu penso, né, que ela é uma pensadora muito importante para o nosso tempo. Ela não se torna anacrônica, assim, né? Quando a gente lê a pensadora, os seus livros, principalmente o livro do totalitarismo, né? Porque a gente vive esse período de esferas polarizadas, que uma sempre quer atacar a outra. A gente pode ver nos debates políticos atuais que nós temos. Os políticos, né, atuais que nós temos, eles estão preocupados muito mais em atacar o outro, esvaziar o discurso do outro, do que apresentar o seu discurso. Então a Hannah Arendt é muito interessante porque quando ela escreve totalitarismo, ela mostra para nós, ela apresenta, né, escreve filosoficamente, politicamente, que essas polarizações elas são preocupantes. Assim como nós tivemos aí o regime totalitário stalinista, que foi de extrema esquerda, nós também tivemos o regime nazista, que foi de extrema direita. Então a gente vê que ambos os lados, eles possuem esse risco de cair no totalitarismo, né? Então, quando a gente discute hoje essa questão das polarizações,
do nosso tempo, extremistas, a gente pode também refletir essa questão. Que todos os extremos eles fazem mal, e a Hannah Arendt apresenta isso de forma muito interessante, né? E nós também vivemos um período de neoliberalismo, né? Como a gente reflete nas aulas de filosofia política e de antropologia, que seja, né? O homem neoliberal. E a Hannah Arendt também vem nos ajudar com essa reflexão de que esse individualismo, essa meritocracia que é presente no nosso tempo, esse homem, entre aspas, isolado, né? Isso é um risco para a vida política, para a sociedade política, para a democracia. Então, tendo como base o livro O Totalitarismo, eu acho que ele responde a muitas questões do nosso tempo, né? E nos ajuda a refletir essas questões. Perfeito. Então, a gente continua estudando política nas nossas aulas e a gente viu vários autores, desde o ano passado até aqui, né? Para você, tem algum diferencial da visão da Hannah Arendt com relação aos outros autores que trataram política? Qual é a inovação, né, que ela traz nesse sentido? O que foi que chamou a atenção dentre tantos autores? Então, a Hannah Arendt, ela comunga de muitos pensadores, né? Que nós estudamos. Por exemplo, Maquiavel é uma leitura assídua de Maquiavel, a Hannah Arendt, né? Ela também lê Montesquieu, ela também tem muitas concordâncias com Thomas Hobbes, né? E assim por diante. Então, na verdade, ela faz uma síntese. Só que o que eu mais gostei no pensamento dela foi justamente a linguagem, né? E quando ela coloca a política como liberdade, tendo em vista a polis grega, né? Que também foi um texto que mexeu muito comigo, a invenção da democracia, o texto da Marilena Chauí, né? Que mostra para nós ali como os gregos viviam na polis, como era o espaço democrático deles, né? E que para nós hoje parece uma utopia. Cidadãos, né? Exercendo a sua cidadania no espaço preparado para isso, onde eles discutem as questões da polis, onde aquele que opina, a maior parte opina, um certo ponto, esse ponto ele é visado, ele se torna vigente, ele é cumprido, né? Então a gente veria um espaço democrático, parece utopia para nós, parece que não existe, nunca existiu, inclusive quando a gente lê esse texto. Mas a Hannah Arendt ela acredita nisso, na política como liberdade, e isso é interessante porque a gente sempre parte do pressuposto que somos livres, queremos ser livres. E ela apresenta a liberdade humana justamente como o sentido da política. Então isso, para mim, é inovação. Eu não sei se outros autores fizeram isso, né, ao longo da história da filosofia, mas a Hannah Arendt resgata esse pensamento grego, da polis grega ateniense, né, de política como espaço da liberdade, espaço de todos, espaço onde as pessoas possam discutir. Então, nesse sentido, a política para ela, a democrática, é de participação direta, né, representativa direta. Então isso para mim foi muito interessante. Will, você falando sobre a democracia grega, você falou sobre a participação de todos, né? Mas como assim participação de todos, se na democracia grega aqueles que podiam participar eram exclusivamente os homens? Ou seja, excluía aí nessa relação a participação das mulheres, dos estrangeiros, dos escravos, era a minoria, né, praticamente. Justamente. Essa é uma das críticas da Hannah Arendt, né? Críticas atuais ao pensamento dela, porque quando ela pode pegar a polis grega ateniense, que excluía muito mais do que incluía, né? Então a gente tinha poucos homens que eram considerados gregos, cidadãos gregos atenienses, né? E os escravos, as mulheres, as crianças, todos os demais eram excluídos da participação política, do espaço público, né? Das decisões da polis. Mas, para não ficar muito polêmico, eu não trago essa questão, apenas explico que de fato existe essa diferença, né, no modelo ateniense, no nosso modelo, eu explico no meu trabalho, só que eu não foco nessa polêmica, mas eu tento motivar no sentido de que, como hoje, atualmente, todos nós somos considerados cidadãos, né, mulheres, homens, estrangeiros, enfim, né, na democracia do Brasil, eu trago como motivação. Então, todos nós que somos considerados cidadãos hoje, devemos participar ativamente da política, como é o modelo grego ateniense. Esse é o pensamento de Hannah Arendt. Eu creio que ela não se equivocou, creio eu que ela quis dizer isso também, né? Aqueles que são considerados cidadãos devem participar da política, porque ela diz assim, né, que todo homem tem a sua própria abertura para o mundo, a sua própria doxa. Então, quando nós pensamos que somos livres, também lembramos que somos singulares. Então, cada um tem a sua visão de mundo, a sua ideologia, entre aspas, né? Os seus interesses. Então é nesse sentido que a gente deve exercer a nossa cidadania, porque quando alguém se ausenta de participar, fica sem aquela visão de mundo, fica sem aquela singularidade, inserido no espaço público. E se é público é de todos, portanto todos devem participar.
Então acho que na área quis dizer isso, eu tomei com esse sentido de participação de todos. Então seria trazer para a concepção de cidadão que nós temos hoje. Isso. Participação de cidadão hoje seria a participação de todo mundo. Isso. Certo. Galera, a gente está com um probleminha aqui, tem um barulhinho aqui no fundo, é que a gente está na faculdade e bateu o sinal, aí o pessoal saiu um pouquinho pro corredor, mas espero que não atrapalhe muito o áudio. Continuando, o Will trouxe pra gente aqui o sumário do TCC dele e aí eu tava dando uma lida, uma olhadinha. No segundo capítulo, quando você vai falar da ditadura, do totalitarismo, isso, no 2.3 você cita a propaganda. Isso me chamou um pouco a atenção, porque hoje em dia, se a gente for pensar, a propaganda está muito presente na política, né? Na propagação da política, dos partidos, das pessoas também que estão querendo se promover. Então, especialmente agora nesse período de campanha eleitoral. Em que sentido você traz o seu TCC e como que talvez você poderia fazer uma ponte com a realidade? A propaganda no regime totalitário nazista, stalinista, né? E ela foi muito importante, ela foi de grande valor para aqueles que acreditavam na propagação da ideologia, no que se refere a isso, né? Ela foi muito importante para propagar a ideologia nazista, que é o que a ideologia que eu trato no TCC, não trato do stalinismo, mas sim somente do nazismo. E a partir da propaganda, a ideologia chegava às pessoas, né? Os ideais chegavam às pessoas. Então as pessoas eram politizadas pela propaganda, né? Era um canal de comunicação onde as pessoas tinham contato com o partido, contato direto com a ideologia, com as visões do partido e por meio da propaganda elas aderiam cada vez mais à ideologia nazista totalitária. Mas aí trazendo para o hoje, você acha que usa desse mesmo recurso para um mesmo fim? Como? Com certeza, né? A gente vê aí como a propaganda hoje ela move as pessoas. Então, ela tem uma força muito grande de influência, de conscientização, benéfica no caso, mas também de formar pensamentos não muito benéficos, né? Então, a propaganda, conforme ela é produzida, né, com a beleza com que ela é produzida para convencer, ela sim tem grande importância. E hoje ela é muito utilizada, a gente sabe disso. A gente tem estudos aprofundados sobre isso. Porque hoje a gente tem muitos meios também, né? Não é mais só o jornal, não é mais só a televisão. A internet, que eu acho que é o mais amplo meio, né? Às vezes é preciso, é necessário com certeza, porque a gente precisa em algum lugar procurar informações sobre um candidato, por exemplo, sobre um partido. Mas ao mesmo tempo atrapalha bastante, a gente fica confuso, vê uma notícia aqui, uma lá, e às vezes não é real, outra vai e se choca com aquela notícia, então a gente fica confuso. Então a gente vê como é importante a questão da propaganda na propagação de um candidato, de um partido, de uma ideia. Seja para denegrir ou para falar bem, para ser tendencioso, para ser verdadeiro, né? Justamente, e no meu TCC eu cheguei a essa conclusão com o Hannah Arendt, né? Que a propaganda é tão forte, tão bem produzida, que uma mentira assim, que não tem fundamento nenhum, ela consegue convencer e se tornar verdade. E essa verdade que leva a uma ação política, né? As pessoas, elas de fato, elas incorporam aquilo e elas acreditam de tal modo que elas vivem politicamente daquela maneira com que é pregado. Então, por exemplo, o nazismo, né? que contribuiu muito e se sustentava no isolamento dos indivíduos. Porque o nazismo ele não só destruiu a vida pública do homem, a Hannah Arendt diz isso, né? Por isso que é uma forma de dominação nova, que nunca se foi vista. Ela diz assim, não é nem tirania, nem monarquia, porque ele é um regime novo, porque ele destrói a vida pública do homem e também a vida privada, ele confunde as esferas. Então ele isola o indivíduo, faz o indivíduo ficar atomizado, assim ela diz. Bom, então hoje nós vimos um pouquinho de Hannah Arendt e como nos outros vídeos, isso aqui serve para dar aquele gostinho de quero mais e o interesse de ler as obras dela, né?